Boa tarde a todos. Nós vamos cumprir aqui uma questão regimental, uma burocracia do início da nossa sessão. E, na sequência, a gente vai começar o nosso debate. Queria começar agradecendo a todos vocês pela presença aqui hoje. O objetivo dessa reunião é nós entendermos como é que estão os momentos nos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Rezende, eu sou médico, sou presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, sou deputado estadual, naturalmente, e o objetivo dessa reunião é entender, como eu estava falando, o momento em que se encontram os municípios atingidos pelas enchentes e nós traçarmos planejamento definido, termos protocolo definido para que a gente possa, acho que o pessoal que está à distância está com o microfone aberto, talvez da Secretaria de Bom Jesus do Norte. Nós vamos dar a palavra a todos que estão na reunião, mas só para a gente poder organizar, vamos deixar todo mundo com o microfone inicialmente fechado. Então, o objetivo aqui é a gente parametrizar as ações daqui para frente, entender o que a Secretaria de Estado de Saúde, qual o papel e quais são as ações que estão acontecendo, as secretarias dos municípios, quais são as dificuldades e onde nós podemos ajudar, e os protocolos médicos de atendimento, se eles estão de fato sendo aplicados até os munícipes e que condição que isso está sendo feito. Invocando a proteção de Deus, a legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e não havendo nada no expediente adentro a ordem do dia. A ordem do dia é reunião extraordinária para debater o tema elaboração de um plano estratégico de ações de prevenção das doenças ocasionadas no período das enchentes, solicitada pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Eu vou começar conferindo a palavra à Superintendência de Saúde, para poder dar um norte para a nossa reunião, o início do debate. Quais são os municípios que estão aqui representados nesse momento na reunião? Alegre, eu vi aqui, Mosca, nossa representante do hospital também, Alegre, Vargem Alta, Muqui, Cachoeiro, Bom Jesus do Norte está à distância, Mimoso nós estamos aguardando, Eliedson, Atílio, Rio Novo do Sul, mais alguém? Acho que ainda estão chegando algumas pessoas e nós vamos começando. Márcio, você faz a apresentação inicial. Queria agradecer aqui a presença dos nossos bombeiros, Defesa Civil também conosco. Então, muito obrigado, vocês foram fundamentais, essenciais para esse atendimento inicial e continuam sendo. Muito obrigado. Bom, meu nome é Márcio, para quem não me conhece, eu sou o superintendente da região sul. Agradecer, deputado, essa preocupação da Comissão de Saúde em poder nos dar esse apoio aí dessa região que, nestes últimos 10 dias, foram muito difíceis para todos nós, com uma equipe um pouco reduzida, um RH reduzido, mas que não mediram esforços de rodar e andar os 13 municípios com várias ações, tem até um planejamento que fizeram aqui, com várias ações em todos eles. E dizer aqui os meus colegas secretários, a Márcio, que agradecê-los, porque, embora eles foram também atingidos, mas não mediram esforços de ajudar o colega, os nossos municípios mais atingidos aí, que particularmente tivemos Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus, que o Márcio passou dias lá em Muqui, Mimoso, acompanhando. A Edna doou um pouco do remédio que ela ganhou, ficou e doou o restante para a gente levar para os outros municípios atingidos. O Mosca
que teve aí todo o seu almoxarifado perdido, que é uma situação que nós vimos de perto e lamentável. A equipe da superintendência não está medindo esforços juntos aí com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, e já foi realizado várias ações. Inclusive, deputado, aí como o senhor for conduzindo, fizeram até uma apresentação aqui das ações que já foram feitas e já estão fazendo planejamento para as ações futuras, porque não tivemos muito tempo ainda de sentar para rascunhar, fazer um desenho do que a gente vai fazer daqui para frente. Sabemos o que temos que fazer, mas não temos isso ainda escrito, até porque a equipe é reduzida e estão rodando os 13 municípios. Hoje que eu pedi aos colegas que ficassem aqui para poder participar e contribuir com a gente aí. No mais, agradecer a todos, gente, muito obrigado, Paulo, obrigado a todos presentes dos outros municípios, e que tenhamos uma tarde proveitosa aí, que possamos tirar bons frutos para poder levar maior, assim, um consolo maior, um abraço, né, a todos esses municípios que sofreram com essas enchentes. Obrigado, gente. Bom, eu separei alguns tópicos para a gente poder discutir, Márcio, e representantes dos municípios, que a gente precisa ter definido. Isso aqui precisa estar parametrizado dentro de um plano de ação, tá certo? Por exemplo, os protocolos de prevenção das doenças infectocontagiosas e respiratórias. Como é que vocês estão trabalhando isso nos municípios? Segundo, a compatibilização e o planejamento de materiais e medicamentos. Os municípios, alguns deles, perderam simplesmente tudo de material e medicamento. Mimoso, no começo a gente teve uma confusão de informação, que tínhamos perdido, depois fomos ver que não tinha perdido. A Secretaria mandou mais material e medicamento, mas ok, fez um estoque de medicação. Então, como é que estão essas listas de escassez de materiais e medicamentos? Vocês estão recebendo ajuda da Secretaria de Saúde? Como é que está isso? Terceiro ponto, nós estamos preparados para um tensionamento da rede de saúde com leitos nos municípios, e aí entra também a Secretaria de Saúde com os leitos de retaguarda, com os leitos de encaminhamento, né? Nós temos a Casa de Saúde de Alegre, nós temos o Hospital Apóstolo Pedro em Mimoso do Sul. Eu sei que o Apóstolo Pedro está ampliando o leito, se não me engano, 15 leitos novos foram abertos ou estão por abrir, para caso haja esse tensionamento da rede nos próximos dias. Alegre está conseguindo fazer isso também? Como é que Bom Jesus está fazendo? Né, para onde vão esses pacientes de Bom Jesus? A gente está preparado para receber, caso haja esse tensionamento da rede? Nós temos aqui um especialista, o doutor Daniel, que eu agradeço a presença, tá certo? Eu quero ouvir a opinião dele técnica também em relação a essa possibilidade de tensionamento por causa das doenças infecto-contagiosas e respiratórias, porque agora a gente vai parar de pisar na lama e vai passar a respirar a lama, né? Então, nós estamos nos preparando para isso, né? No médio prazo, que daqui a pouco a gente vai começar a ver, o absenteísmo em relação às consultas de especialidade, cirurgias, né? Como é que nós vamos tratar isso, Márcio? Porque isso é um problema que vai cair aqui na conta da superintendência, dos hospitais que oferecem as consultas de especialidade, e os municípios hoje não estão pagando, mas daqui a pouco vão pagar, porque essas cirurgias eletivas que não vão ser feitas, como é que vai ser feito esse reagendamento? A gente tem que ter um protocolo para isso, né? Até para ter cuidado para não penalizar as instituições que não estão conseguindo realizar as consultas de especialidade, mas que têm por contrato a necessidade de realização. Então, como que vai ser isso? Como é que está sendo isso? Isso precisa estar na conta da Secretaria de Saúde do Estado, tá certo? Inclusive, os carros para poder fazer transporte desses pacientes. Mimoso, por exemplo, eu tive informação de que nós estamos conseguindo transportar lá prioridade para paciente oncológico e hemodiálise. Então, o absenteísmo, naturalmente, para consultas de especialidade e para cirurgias eletivas, eles vão acontecer. Então, qual é a orientação que nós vamos passar para a população em relação a isso? Qual vai ser essa estratégia? Outra questão que eu quero ouvir de vocês é como é que está a atenção primária no município, Mosca. Mimoso, por exemplo, acabaram com todos os postos de saúde praticamente. Os distritos, a gente ainda tem muito distrito que tem dificuldade de chegar,
por causa de barreiras, árvores caídas que foram sendo retiradas, mas ainda há essa dificuldade. Então, como é que vocês estão tratando a atenção primária, como é que está a atenção primária no município de vocês, e qual é a estratégia para a gente voltar à cobertura que a gente tinha no pré-evento? Nós estamos respondendo a essa demanda de atenção, de reforma de unidades. Essas unidades, elas estão paradas, porque quando coloca de novo, no médio e longo prazo, nós vamos ter o impacto disso na média e alta complexidade. Nós precisamos estar atentos a isso, tá certo? Então, esses são os principais pontos, e nós precisamos, Márcio e secretários, botar isso no papel, escrever isso, né? A Defesa Civil, os bombeiros, eles estão agindo lá no controle, na organização desse momento de crise, mas daqui a pouco, se Deus quiser, vocês vão poder voltar para as atividades normais, e nós vamos ter que continuar gerenciando a saúde, né? Então, eu queria ouvir de você, Márcio, inicialmente, depois dos representantes dos municípios, como é que está acontecendo isso nos municípios de vocês, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, para que a gente possa avançar nesse debate com a Secretaria de Saúde, né? E aqui também está o Alexandre representando o nosso CRE, aqui de Cachoeiro, né, que vai ter esse tensionamento. Eu quero ouvir de você também como é que está essa questão do absenteísmo, em relação às consultas de especialidade, e na Rede Cuidar. Não tem representante de Guaçuí aqui, né? Guaçuí não está, mas a Rede Cuidar você já deve ter dado, Márcio, em relação a essa questão do absenteísmo. Bom, vou começar pelo absenteísmo. Hoje, o que nós fizemos com Mimoso do Sul, o município que nos Márcio, que deu o pontapé inicial de Muqui, da preocupação principalmente daqueles pacientes que vai para a metropolitana, né, que tem maior dificuldade de fazer a marcação. Então, quando a gente marca, a gente tem que fazer tudo para tentar aproveitar essa vaga. Nós fizemos um levantamento do município de Muqui, o Márcio mandou, nós fizemos de Mimoso, que é o que nos solicitou, voltando esse paciente que estava marcado para a situação de autorizado, para depois, no prazo, depois do dia 15, a gente remarcar esse paciente. Então, ele não perde a consulta, não vai ter o absenteísmo, porque ele voltou à situação de autorizado. Então, suspendeu todas as consultas da dia 15? E, no caso de Mimoso do Sul. Mimoso do Sul. Eu questionei eles a respeito da policlínica deles, o secretário disse que não haveria necessidade deste cancelamento lá no município e que ele iria continuar no atendimento dele normal. Muqui, nós pedimos a remarcação da metropolitana e o Márcio não tinha solicitado a questão da estadual. No caso, eu acho que o transporte seu sanitário está tranquilo, né, Márcio? Está acompanhando normal. Então, o único município que pediu que marcasse para depois do dia 15 foi Mimoso, porque a frota de carro deles, que eram alugada, eles vão entregar até o dia 15, para eles começarem a fazer essa marcação, tá? A marcar os pacientes no CRE, em Vitória, nos hospitais aqui, enfim. Na saúde fácil, não houve muito impacto, porque lá, eu acho que o único município que foi mais atingido da UBS foi, no caso, o município de Alegre, que foi uma unidade, né, Mosca? Que você 2 unidades, né? As demais, ele continuou o atendimento, enfim. Mas nisso aí, quando for determinado assunto, igual a UBS, por exemplo, a PS, a Maiara, que é a técnica e que está fazendo essa visita, esse levantamento dos 13 municípios, de repente posso não passar um relatório mais detalhado, né, Maiara? E Bom Jesus do Norte, também não houve esse questionamento a respeito dos pacientes, mas sugeri à secretária que nós fizéssemos da mesma coisa, suspendesse principalmente aquele da metropolitana, para que possamos depois fazer a marcação, né, voltar ao seu status natural para depois marcar. Então, pelo que você está falando, os municípios que quiseram, solicitaram o reagendamento até o dia 15 desse mês. Então, todas as consultas até o dia 15 desse mês vão ser reagendadas para adiante, é isso? E a outra medida, deputado, que nós estamos pensando em fazer é só Mimoso e Muqui, no caso da metropolitana. No caso do Muqui. O que nós estamos pensando também, depois de fazer esse levantamento,
que da rede do Estado, a Mimoso, por exemplo, deixou 30 consultas no Evangelho, perdeu esses dias, 30 consultas, 30 pacientes. A gente entra em contato com o prestador, a gente conversar com ele, de poder fazer esse atendimento num outro momento, quem foi agendado nesses dias, né, até a gente se situar e pensar em fazer alguma coisa. Quer dizer, teve perca, alguns municípios não levaram, porque não tinham nem condições. A gente está fazendo esse levantamento dos pacientes para a gente chegar no prestador. Chega no evangélico, eu tinha 30 pacientes que estavam agendados, que não teve como vir. Chegar no IFA, em todos os nossos prestadores, para poder fazer esse atendimento, para não haver perca, principalmente para o usuário e também para o prestador. Então, o prestador ele também tem essa possibilidade de não cumprimento das metas até o dia 15? Não conversei isso com os prestadores ainda. Mas, mediante do que depois do documento que a gente fizer, eu vou mandar para a CESA, que foi uma decisão da superintendência, do caso, para preservar o atendimento do usuário e o prestador, foi uma medida que nós aqui pensamos que seria a melhor forma para beneficiar todo mundo e todo mundo sair atendido, não ter prejuízo nenhum. E aí, caso das cirurgias eletivas também, das especialidades, também é a mesma coisa. Aqueles que estão fazendo esse levantamento, o Alan, acho que não está aqui, mas já solicitamos na NRA que fizesse o levantamento desses pacientes, desses 13 municípios. Mas, na verdade, o que eu acho que é o mais agravante seria, no caso, Mimoso, Apiacá e o município de Bom Jesus. Os demais não continuam com um fluxo normal. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Maiara, Maiara Sader, porque aqui a gente tem várias Maiaras. Eu estou na referência técnica da atenção primária à saúde aqui na região sul. Desses 13 municípios, como todos já sabem, o mais atingido foi Mimoso do Sul, que das 11 unidades básicas de saúde, eles tiveram 7 atingidas. E aí, desde o sábado, né, logo após a questão das enchentes, já foram ajustados dentro do próprio município alguns pontos de atenção para dar acesso a essa população, para que a população não fique sem acesso. A Piacá, uma unidade, né, teve algumas partes interditadas, eu acho que foram 2 cômodos, mais ou menos, de uma unidade de saúde em Apiacá, mas essa população foi redirecionada às outras unidades que estão em funcionamento. Alegre, a gente esteve lá ontem, né, Mosca? Todas as unidades de saúde estão em funcionamento normal, sem nenhuma dificuldade a priori. A grande perda foi insumos e alguns equipamentos, confere. E Bom Jesus, também, eles têm uma unidade que foi praticamente toda atingida, mas em termos de estrutura, eles não tiveram perda dessa estrutura, ok? Então, está sendo feito esse mesmo movimento em Bom Jesus. A população adscrita dessa determinada unidade básica de saúde foi remanejada para uma outra unidade que está em pleno funcionamento, sem problema algum, ok? E aí, já realizamos também o levantamento acerca desses equipamentos, materiais, tudo que esses municípios perderam, e estamos viabilizando aí, junto ao Ministério da Saúde, o que a gente pode, né, reaver. Insumos, né, a CESA já fez doação, insumos, medicamentos imunobiológicos, a gente já tem feito essa doação aí desde semana passada, ok? Algum município está tendo dificuldade com a estrutura das unidades básicas de saúde, com material e medicamento? Nenhuma unidade de saúde da atenção primária foi atingida, só o CAPES, né, que perdeu tudo. Nós estamos sem local para trabalhar no CAPES, tivemos que direcionar para alguns profissionais para o centro de especialidade. CAPES 1. Esse perdeu tudo.
nós temos um centro de especialidade, psicólogo, o médico foram transferidos para o centro de especialidade porque os pacientes perderam receita, essas coisas, mas as oficinas, essas coisas vão ficar prejudicadas por um tempo. Os atendimentos continuam, não totalmente, parcialmente. Boa tarde a todos. Márcio, deputado Bruno, parabenizar Vossa Excelência pela atitude de estar ouvindo os municípios. No município de Alegre, a gente teve um problema muito sério com o nosso almoxarifado, que abastece todos os setores da saúde. Então, nós perdemos tudo. Então, o que nós temos hoje é o que o governo do Estado tem fornecido para nós. A gente está no conta-gota, manda um pouquinho para uma unidade, para uma outra. No almoxarifado tinha um estoque de soro do pronto-socorro todo o material hospitalar, geladeiras de imunobiológico, uma esteira ergométrica, um veículo que fazia o transporte desses materiais para as unidades. E nas duas principais unidades que tem no município, que é a unidade da Misael Barcelos e Vila do Sul, que gira em torno de 7.800 pessoas que são atendidas, é o principal bairro do município, ela foi totalmente danificada, mas nós entramos limpando toda a unidade, ela hoje está em funcionamento, mas nós iremos paralisar para tentar realizar a pintura novamente. Ela foi toda reformada, iria ser inaugurada essa semana agora. Toda reformada a unidade, com todos os materiais novos, com tudo novo. Então, nós perdemos todos esses materiais. A gente se sensibiliza também com os outros municípios. Nós perdemos também todo o material do CAPS, do nosso CAPS, mas já retornamos também com atendimento no CAPS, e a gente precisa muito de ajuda para essas questões de materiais e móveis. Um ponto de apoio que nós vamos inaugurar na Roseira, nós perdemos todos os móveis que compramos para essa unidade. E esse almoxarifado é central do município. Então, perdeu tudo do município. Mas da saúde foi mais afetado. Não tem uma fralda hoje. Todas as fraldas de decisão judicial, as fraldas que nós entregamos mensalmente aos usuários, nós perdemos tudo. Saíram 6 caminhões para Itaperuna, que faz o destino dos nossos materiais hospitalares, cheio para jogar fora. Porque a gente não quis aproveitar nada, e nem pode aproveitar. Então, parabenizo Vossa Excelência, agradeço ao governo do Estado, ao Márcio, superintendente, a todos que estiveram e ajudando o município de Alegre. Sou de Mimoso, igual a Vossa Excelência é também. Me comovo muito com o que está acontecendo em Mimoso, onde eu nasci, onde eu vivi. E aos outros municípios também, a Piacá, Bom Jesus, Vargem Alta, todos que passaram por esse momento. Então, parabenizo o senhor, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir reconstruir mais um momento. Obrigado. O nosso hospital de Alegre, ele ficou com tudo certo? Não perdemos nada. Tá. Mosca, esse almoxarifado... teria salvo, né? Duas coisas só em relação a Alegre, Mosca. Primeira, se você já tem esse levantamento da necessidade de material, medicamento que você perdeu. Depois disso, você vai conseguir resolver isso com recurso próprio, você vai precisar da ajuda da CESA. Se você for precisar, você já notificou, já fez a solicitação? Tá. Você consegue passar isso para a gente da Comissão de Saúde? Então, Leila, pegar com Mosca esse levantamento para a gente fazer essa indicação para a CESA e ajudar a criar quórum lá para a gente poder ajudar com essa demanda, tá bom? Você perdeu o carro também, né, Mosca? Tá. Não só a Alegre, como os 3 municípios fez esse levantamento,
Isso. É isso que eu vou fazer a fala justamente agora. Já que a gente está falando especificamente desse tema, vamos pedir a todos os municípios que encaminhem essa avaliação também para a nossa Comissão de Saúde, para que a gente possa avançar com essa demanda dentro da Secretaria de Saúde e ajudar vocês nessa interlocução com a Secretaria de Saúde, fazendo quórum aí esse pedido. Dentro dessa necessidade de materiais e medicamentos, eu vou querer ouvir aqui um pouco também o doutor Daniel, que é especialista, infectologista. Qual que é a sua percepção, Daniel, sobre as doenças agudas e as que virão daqui a pouco, que também podem tensionar essa rede? E aí a Alegre tem mais uma particularidade, né, que é a possibilidade de ampliação de leito no hospital, se for necessário. Pelo menos nas minhas últimas visitas todas, essa era uma questão que a gente podia avançar lá, né? E por questões especiais do hospital, tinha uma dificuldade de contratualização, mas dentro desse momento de emergência, talvez fosse o caso a gente discutir isso, tá, com a Alegre, a possibilidade e a necessidade de abarcar um aumento de leitos lá, né, até daqui a pouco, inclusive, com esse possível absenteísmo aí que eu estou discutindo com vocês, depois causando um efeito rebote no aumento da indicação de cirurgias eletivas, talvez seja um caminho para a gente poder avaliar isso e discutir pontualmente em relação ao município de Alegre. Tá certo? Colocar isso aqui, moça, até ouvir a opinião de vocês em relação a isso também. Tá? Boa tarde, gente. Queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, Márcio Cleiton, o deputado Bruno Rezende e os demais secretários. Nós temos uma situação de catástrofe instalada, né, mesmo naqueles municípios que não foram tão atingidos quanto Mimoso. Mimoso dispensa comentários, eu acho que todo mundo tem pelo menos uma noção de que aquilo ali excede qualquer capacidade que a gente possa ter de resolução imediata. Mas, para sermos mais objetivos, no primeiro momento, a gente tem uma diversidade de doenças agudas, né, como a gente estava conversando ainda há pouco, desde traumas, os mais diversos, né, traumas que podem ser suturas simples até fraturas expostas, enfim, diarreias, porque do mesmo jeito que a gente não pode utilizar materiais médicos hospitalares porque tiveram contato com água de chuva, muitos alimentos vão ter contato com água de chuva, muitas pessoas não vão ter nem fralda para trocar, quanto mais sabonete para lavar a mão, mas vão ter fome, né? Então, a gente pode ter diarreias, né, de diversas intensidades nesse primeiro momento, e doenças respiratórias. Doenças respiratórias, algumas a gente consegue prevenir, como Covid e influenza, que a gente já tem uma cobertura razoável da população, exceto aquela faixa etária de menos de 5 anos, que a gente ainda tem muita resistência, né, para vacinar. Mas a grande maioria da população, a gente tem uma boa cobertura. Pneumonias bacterianas, elas podem acontecer e vão acontecer, e não tem como a gente prevenir do ponto de vista de imunização. Mas a gente vai ter pessoas que estão ao relento, pessoas que estão com roupa molhada há muito tempo, especialmente crianças e idosos. Tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente vai ter que remediar, a gente não tem muito como, né, prevenir. Outra coisa que vai acontecer num primeiro momento, num segundo momento e num terceiro momento, é a proliferação de vetores, como mosquitos, né? Então, a gente pode ter muito mais dengue. Aí começa a gente ter uma possibilidade de estratégia para poder abarcar essa demanda que vai saturar toda a rede em alguns momentos. Alguns municípios, né, isso aí fica a cargo de cada coordenação e de cada secretário, podem trabalhar a ideia, dependendo de como esteja a rede de atenção primária, de, segundo o protocolo, né, do Ministério da Saúde de classificação de risco de dengue, alguns pacientes mudam completamente o curso da doença quando tomam um soro, dependendo do grau da doença. Esse um soro, às vezes, não precisa ser feito no PA, pode ser feito na atenção primária, dependendo da estrutura de atenção primária que a gente tenha. Né, até o próprio protocolo ele sugere isso. A classificação de risco da dengue não segue o protocolo de Manchester. Tá? Então, quem trabalha em pronto atendimento sabe o que eu estou falando. A classificação de risco da dengue segue aquele quadrinho que o Ministério da Saúde dá. Uma grande ferramenta que a gente tem é amarrar isso com os médicos e a enfermagem que está atendendo.
certo? Então, enfermeiros e médicos têm papel fundamental nisso daí. A grande questão é que a gente acha que tratar dengue é fácil e não lê o protocolo. E aí a gente deixa passar. No que a gente deixa passar, a gente ocupa um leito de hospital por mais tempo, a gente corre o risco desse paciente ir para a UTI e a gente corre o risco de não salvar esse paciente. Quando, às vezes, a gente abortaria esse curso de gravidade só com 1, 2 frascos de soro. Tá? Então, é muito importante que a gente siga esse protocolo, que é muito fácil, está até pintado dentro do manual, é aquele cartaz que a gente vê, A, B, C e D. Se a gente segue aquilo ali, a gente termina evitando internações, que é o que a gente tem que focar nesse momento, porque a gente não tem estrutura para absorver o que a gente está prevendo que vai acontecer. Principalmente dengue, né? E, num primeiro momento, a gente pode ter várias gastroenterites, infecções intestinais, tá? E que geralmente vão responder à hidratação venosa. Muitas delas não vão precisar nem de antibiótico, tá? Algumas talvez precisem, mas, fundamentalmente, a gente, com hidratação, a gente resolve muita coisa. A gente vai ter dengue, a gente pode ter leptospirose. A leptospirose é o principal fantasma que a gente tem, né? Eu não estou atualizado em relação às notificações, mas não existe nenhuma determinação do Ministério da Saúde de fazer profilaxia. Não há vacina contra a leptospirose e não há indicação de fazer quimioprofilaxia, certo? Então, se a gente começa a fazer doxiciclina para todo mundo, daqui a pouco a doxiciclina não funciona para tratar. Então, é importante que a gente não faça quimioprofilaxia até o momento, por não há indício disso ser benéfico, certo? A leptospira, ela entra ativamente pela pele, então não precisa beber água de chuva para poder, nem precisa estar com o pé cortado, nem com a mão machucada. É importante que a gente tenha cuidado de manusear, botar um saco plástico na mão, no pé, alguma coisa nesse sentido, quando a gente for resgatar ou agir na limpeza. Tá? Doenças febris agudas de uma forma geral. Nisso daí a gente vai ter dengue, zika e chikungunya estão circulando muito pouco. É basicamente dengue que a gente tem. A leptospirose. Não adianta você ir para a televisão, não adianta você ficar soltando um vídeo dizendo que quadro febril leva para o hospital, porque nenhum hospital vai suportar isso daí. E o que é que vai ter na leptospirose? Febre. Né? A gente vai ter um quadro febril que pode parecer uma virose e algumas pessoas vão se agravar. Certo? Então, febre alta com queda do estado geral, qualquer mãe vai levar seu filho para o hospital, qualquer esposa vai levar seu marido para o hospital e por aí vai. Mas, em princípio, dengue, leptospirose pode acontecer. Hepatite A. A gente teve enchentes, eu acho que há 2 anos atrás, onde houve uma determinação da CESA de vacinar em massa hepatite A. De 2014 para cá, a vacinação foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações. Então, quem nasceu de 2014, 2015, considerando alguns atrasos que alguns municípios possam ter tido, eventualmente, na implementação dessa vacina, geralmente é universal. De 2014 para cá, quem nasceu foi vacinado, certo? Então, isso diminui a circulação do vírus. Então, a hepatite A não chega a ser uma preocupação nossa, tá? Pelo menos até o momento, não há nenhum protocolo específico, o departamento não avisou nada, não indicou nada. Então, é basicamente essas doenças febris agudas e a dengue que ainda está por vir. No momento, eu acredito que a gente vai ter mais infecções, né, intestinais, algumas infecções que a gente pode ter até de ferimentos, que não vão ser um grande ônus. Em relação às cirurgias, talvez as pessoas que tenham cirurgias eletivas que atrasem, configurem uma população vulnerável, dependendo da patologia de base. Mas, em princípio, da minha parte, eu acho que é isso. Então, só para ficar claro, acho que não tem papel criação de nenhum tipo de campanha de prevenção em relação a essas patologias. Elas vão chegar no pronto-socorro e a gente vai tratar habitualmente como qualquer caso corriqueiro no pronto-socorro. Entendi. Os protocolos de dengue, em tese, são bem conhecidos, né? Então, acho que não há necessidade, talvez, de uma interação com os colegas das portas para poder tratar a dengue, até porque é uma doença que está todo dia na porta, né? Tá bom. Então, até aqui, a gente... Vamos passar para o Márcio agora, nós vamos passar para o Márcio e para todos os representantes. Até aqui, só revisando, nós
nós estamos organizando aqui para quem precisa, naturalmente, que se o município não precisa encaminhar, tá certo? Mas para o município que precisa, a lista de material e medicamento em falta, que nós precisamos encaminhar para a Secretaria de Saúde, para a gente tentar trabalhar. A solicitação também de reconstrução das unidades de saúde, aquilo que o município não conseguia abarcar sozinho, tá certo? E também informar para a gente a questão dos carros da saúde que foram perdidos, porque vai impactar diretamente nesse absenteísmo, né, e na falta de oferta de serviço. Então, informar para a gente também, além da estrutura física da saúde nas UBSs, CAPs, tá? E o quantitativo de carros que foram perdidos em cada município, para a gente tentar também fazer essa interlocução com a Secretaria de Saúde. Os protocolos já são conhecidos, pelo que o doutor Daniel colocou aqui, né, e não há necessidade de prevenção, profilaxia da leptospirose, né, com a doxaciclina, que é o que está sendo muito debatido aí nas rodas. Então, vai tratar se aparecer mesmo com febre alta, e aí a gente vai tratar caso a caso. Eu vou passar a palavra para a Moqui, para o Márcio, e depois para cada representante de município aqui. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao doutor Bruno aí pelo apoio, a Comissão da Saúde da Assembleia, dando aí esse aconchego, né, a um momento tão complicado e tão difícil que a região sul está passando. E aí, dentro do que... Agradecer ao Márcio também, obviamente, aqui é parte da nossa casa, né, Márcio? Esse salão especialmente, onde a gente se reúne mensalmente para tratar dos assuntos da região. E aí eu queria levantar alguns pontos, quer dizer, fazer o relato de Moqui e levantar alguns pontos que são importantes também para o momento. Uma situação em que a região sul passou, ela é bem atípica, totalmente atípica, né? É uma catástrofe, e ela tem 2 pontos focais de intenção e intervenção. Você tem os epicentros da situação, você tem os municípios mais atingidos, mas você tem os municípios impactados. Então, existem 2 realidades distintas. Existem aqueles municípios que eventualmente tiveram perdas significativas, perdas menores, mas tiveram perdas. Mas você tem também os municípios que sofrem impacto dos municípios que tiveram as suas situações mais agravadas em todos os níveis. Tanto do nível de estrutura, de organização da sua rede de atenção, quanto também do impacto que isso causa quando essa população da cidade atingida, ela migra para a cidade vizinha para resolver as suas questões diárias. E Moqui, pela proximidade, também pela identidade com Mimoso do Sul, e fora a área de fronteira, né, de divisa, considerando aquela área ali de Conceição do Moqui, de São Rafael, todo aquele entorno que houveram impactos bem grandes, inclusive até mesmo no eixo de Óbitos, para aquela região, nós tivemos um primeiro momento de abertura de acesso por Moqui. Entendendo isso tudo, antevendo, e junto com a superintendência, junto com o Estado e todo o apoio que a gente estava tendo e estruturando do ponto de vista de planejamento, o município de Moqui ele já começou a se preparar e se organizar para um possível aumento de demandas. Das demandas, obviamente, que são pertinentes, né? Então, imediatamente, eu solicitei que as minhas unidades básicas de saúde, elas reordenassem as suas agendas para absorver qualquer cidadão de áreas atingidas e que eles não entrassem nos programas e nos processos de desenho de saúde da família. Eles teriam acesso garantido, consulta garantida e o seu caso lá sob gestão. Também fizemos um levantamento da nossa
do nosso estoque medicamentoso e passamos para a Secretaria de Estado da Saúde, para a Superintendência e para a GEAF, Gerência de Assistência Farmacêutica, e já fomos atendidos. Nós recebemos já uma quantidade bem interessante de insumos, muito voltados especificamente para os agravos que o doutor Daniel traz. Então, assim, essas possibilidades ou iminências de infecções respiratórias secundárias. Então, a gente recebeu uma classe de antibióticos, todas voltadas para infecções respiratórias. A gente recebeu todos medicamentos, né, da farmacoterapia aí, para esse perfil de evento e impacto. E foi pronto, foi muito rápido. A gente acionou o Estado na terça, né, Márcio? Acho que foi na terça-feira, na segunda-feira, na quarta-feira, os medicamentos já estavam chegando no município de Muqui. Já estavam chegando lá, e chegaram quarta, chegaram quinta, chegaram sábado, hoje já chegou mais também. Lógico que dentro de um perfil de programação. E é claro que o Estado do Espírito Santo, apesar de ter força e foco na área atingida, mas ele precisa ser provocado, né? Ele precisa ser solicitado. E o município de Muqui, ele só tem a agradecer à Superintendência e também à Secretaria de Estado pela prontidão e velocidade que nós tivemos para que esse processo de organização ele acontecesse em tempo e a tempo necessário. Com relação a essa questão dos eletivos, como impacto indireto, Muqui direcionou a sua frota de veículos para a ajuda humanitária Mimoso. Muqui ficou como sendo ponto de recebimento de insumos e também da feitura de alimentos para a população, marmitex, café da manhã, essas coisas, e a gente ainda continua nesse processo. Então, durante as duas primeiras semanas, nós tivemos o direcionamento da nossa frota de veículos para essa ajuda humanitária, o que causou um impacto no transporte sanitário para as consultas, principalmente da região metropolitana. Em contato também, Superintendência e Secretaria de Estado, eu fiz esse apontamento, ele já foi levado, né, para as discussões junto à regulação estadual, e quando nos foi solicitado que fizesse esse levantamento dos pacientes que, porventura, perderam consultas. O município de Muqui fez esse levantamento, já encaminhou para a Secretaria de Estado da Saúde, só que tem um ponto que precisa ser... eu já chamei a atenção disso na CESA, mas eu acho que é importante que a Comissão de Saúde ela entenda isso também, porque não é uma coisa que depende da CESA ou da Superintendência. Existem as consultas formais e os agendamentos formais via MV com os equipamentos estaduais. Mas a rede de atenção em saúde ela é muito mais do que os equipamentos estaduais. Nós temos os hospitais contratualizados com as suas agendas internas. Então, é aquele paciente que trata oftalmo no Evangélico de Vila Velha e que já tem as suas remarcações feitas do evangélico para o evangélico, do infantil para... Enfim, esses ciclos internos desses prestadores de serviço que não se espelham no MV. Então, não dá para tratar isso da mesma forma que um processo regulatório normal, de abre o MV, vê quem faltou a consulta, não, porque essas consultas não vão aparecer no MV, porque elas estão nas agendas internas. E isso, muito provavelmente, também vai acontecer nas cirurgias eletivas, porque as agendas de cirurgias eletivas, elas são agendas intra-hospitalares. Então, tanto a CESA quanto a Superintendência, eles não têm acesso a essa informação, e não é por culpa deles, e sim por um processo de organização hospitalar no desenho de prestação de serviço, de organização interna, nos NIRs, de organização interna e até mesmo de governança desses hospitais. Então, talvez isso seja um ponto que precisa de, em algum momento, um olhar um pouco mais atento, porque eu entendo também que foge da governabilidade imediata do Estado, tá? Porque você tem que acionar o prestador tem que
Enfim, tem todo um processo que traz um tempo maior de acerto para casos eventuais de situações crônicas prestes a agudizar e que podem agudizar por conta dessas eletivas que eventualmente possam ser perdidas pela falta de acesso. Mas eu fiz esse levantamento em Muqui, já passei esse levantamento para Márcio, já passei esse levantamento para a Secretaria de Estado, e prontamente eles absorveram isso, entenderam, Márcio já fez os encaminhamentos necessários, algumas consultas já estão sendo remarcadas, outras eles estão nesse processo de negociação com os prestadores. Mas esse talvez seja um ponto que a gente vai precisar ficar um pouquinho atento, porque foge dessa governabilidade daquilo que é regulação própria da Secretaria de Estado. São as regulações internas dos prestadores. E aí eu falo não só para os da metropolitana, como também para os daqui, da região sul, né, Santa Casa, Evangélico e IFA. Para os municípios, como o Mimoso, por exemplo, que tiveram que suspender, inclusive, essas agendas, por conta do impacto ali, né? Eu consegui manter meu transporte sanitário para Cachoeiro, tive algumas perdas com Alegre, o transporte para Alegre, mas Alegre tem uma agenda mais flexível e um contato mais fácil de reagendamento. E com relação a veículos também, doutor Bruno, existe também essa questão do impacto indireto. Como eu tive que deslocar minha frota de veículos para Mimoso no momento em que a cidade estava tomada por lama, por todo aquele caos que a gente viu como estava, eu tive redução da minha frota por quebra de veículos. Eu tive 3 veículos que sofreram avarias sérias por estarem andando dentro da cidade de Mimoso, porque precisava chegar no posto de saúde para poder levar as coletas, precisava entrar na cidade para levar as marmitas e os alimentos, precisava de fazer esse transporte ali dentro. Então, também tem esses impactos que eu gostaria que fosse levado em consideração quando do levantamento de perdas. Não só as perdas dos automóveis que eventualmente sofreram lá com alagamento, mas também esses outros aspectos que os municípios, porventura, passaram ou passam como ação indireta do fato. Tá bom? Mas obrigado aí pela oportunidade, e mais uma vez, Márcio, obrigado pelo apoio, e vamos junto aí vencer mais esse desafio. Gente, quem quiser falar, levanta a mão para eu anotar o nome. Entendi. Bom, acho que o Muqui está relativamente controlado em relação a problemas, é um excesso de uso por conta do problema que aconteceu mais agudamente em Mimoso, pelo que eu estou compreendendo. E em relação a essa autogestão, eu já até falei com o Márcio que é um problema que vocês não vão perceber no município, mas que os prestadores vão perceber, porque podem receber, inclusive, glosas por conta desse absenteísmo causado nesse período que nós mesmos estamos pedindo para reagendar alguns municípios e outros não estão solicitando, mas que vão impactar diretamente lá. Eu queria deixar registrado aqui para que a gente faça esse debate, Márcio, junto à Secretaria com a defesa da Superintendência, para evitar problema com a rede contratualizada, principalmente Hospital Evangélico de Cachoeiro, Hospital Santa Casa de Cachoeiro e Hospital Infantil de Cachoeiro. Gostaria de fazer esse registro para que você faça essa defesa junto à rede credenciada. Inclusive, é importante manter essa lista dessa autorregulação que você está falando, dessa autogestão, perdão, de consultas e cirurgias, para a gente poder otimizar as agendas internas dos hospitais. A gente sabe a dificuldade que nós estamos com consultas eletivas e cirurgias eletivas. Se um paciente de Mimoso não pode chegar, por que não atender um paciente nessa agenda falha de Cachoeiro, de Jerônimo Monteiro, enfim.
de cidades que foram menos atingidas. Então, tem que manter essa lista atualizada também, informando ao prestador, Márcio. Acho que esse link é importante a gente fazer. Vamos ouvir... sim. Na sequência, a Rita de Alegre, e aí a gente passa para a Vargem Alta. O Márcio colocou muito bem, no caso da autogestão, e eu estava aqui hoje, logo após o almoço, eu pedi ao gabinete que fizesse um encaminhamento, um ofício a cada prestador nosso, que pudesse comunicar o absteísmo dele em caso das cirurgias, para a gente poder entrar em contato com os municípios, para tentar reagendar isso nesse diálogo direto com o prestador. Então, isso foi solicitado hoje, eu acredito que deva estar pronto. Eu encaminhei para o IFA, encaminhei para a Santa Casa de Iguaçu e para todos os nossos prestadores, né, que têm convênio conosco aqui, contrato conosco. Obrigado, doutor. Um abraço. Para que eles nos informem, porque às vezes nem o município, às vezes, fica sabendo que estava agendado uma determinada cirurgia, então só quem vai me dizer isso é o próprio prestador, que é mais fácil para ele fazer um levantamento aí de 15 dias que ele teve na falta, né, e passar para nós, junto com os secretários, junto com o prestador, a gente poder alinhar para que não haja perda nem para o usuário, nem para o prestador. Ok? Ok, a preocupação aí é só mesmo com a questão das glosas, porque não é justo, né, a gente cobrar uma meta se o prestador não tem como andar essa oferta de serviço. Então, talvez a gente devesse propor uma suspensão das metas de consultas, exames e cirurgias eletivas por um período X aí que a gente tiver nesse momento agudo de crise. Tá, Márcio? Vamos ouvir a Rita. Bom, boa tarde a todos. A questão, né, da disponibilidade do Hospital de Alegre para novos leitos, para internação ou para receber paciente pós-cirúrgico, para que a gente possa desocupar leitos cirúrgicos em outros hospitais mais especializados. A gente está se preparando para isso, até entregamos agora uma lista, né, de cirurgias eletivas que a gente está apto agora a realizar e poder contribuir para desafogar essas filas. A gente montou também, em parceria, né, com um novo contrato com a Secretaria de Saúde, a unidade Sentinela Dengue, então, para diminuir a pressão no pronto-socorro de todo mundo que vem com os problemas decorrentes da enchente, ao grande número de problemas respiratórios. A gente abriu, então, via hospital, essa unidade Sentinela, então desafogou bastante o trabalho lá do pronto-socorro municipal, nessa tentativa aí de realmente tentar atender melhor a população, apesar dos impactos que a gente sofreu. E a minha segunda fala foge, teoricamente, um pouquinho do que estamos tratando aqui diretamente, porque todo mundo aqui está lá na ponta, tratando pessoas, tentando resolver problemas, e a gente precisa, né, e agora quem está falando é a Rita bióloga, não a Rita gestora da Casa de Caridade São José, a parar para pensar em algumas coisas bastante importantes que diminuem os impactos negativos, né, na saúde pública, se esses pontos ambientais, ecológicos, possam ser pensados. Nós estamos vivendo tempos de mudanças climáticas, né, queiramos ou não, o planeta está mudando, a gente vive numa região geograficamente complexa, muitas montanhas, muitos vales, e isso, então, acentua os impactos quando a gente experimenta os extremos ambientais. Muita chuva, muita seca, enfim. Então, alguém vai sofrer com isso, e isso pode se tornar uma rotina, pelas teorias, as coisas que a gente tem, né, acompanha nas publicações científicas, que isso vai se acentuar. Então, a gente tem, infelizmente, uma localização geográfica em termos de país e uma geografia interna propícia para a gente experimentar cada vez mais esses extremos ambientais. E a gente precisa se prevenir para isso, né? Os planos de contingência conseguem elencar coisas a serem estudadas, e, do ponto de vista
ambiental, ecológico, a gente precisa também lembrar que a gente tem que estudar a ecologia desses vetores. Se a gente tem ecologia e controle de vetores de forma mais acentuadas nas nossas cidades, a gente tem uma diminuição pós-catástrofes, né? Não dá para evitar a catástrofe, mas tem uma diminuição da incidência de certas doenças. Eu fico pensando lá na Covid, como é que ela saiu de uma floresta, veio para o meio urbano e acabou esse vírus disseminado no mundo inteiro. Então, que bactérias a gente tem nesses leitos dos rios que viviam tranquilas lá embaixo, fazendo o trabalho dela de decompositora, tinha e foi removida e trazida para as cidades e passou a ter contato conosco. Então, que doenças novas podem aparecer ou que doenças, sintomas conhecidos, mas que, na verdade, estão sendo tratados de forma inadequada porque o agente causador ainda é desconhecido, uma bactéria diferente que estava lá naquele rio. Então, a gente precisa também pensar nesses aspectos nos nossos planos, né, de contingência, para que a gente possa amenizar. Porque se a gente faz essa prevenção, a gente consegue amenizar. Tem um grupo de trabalho na Federal da Bahia, junto com a Fiocruz, que trabalha justamente com essa ecologia de vetores e transmissores de doenças em áreas urbanas, e estão fazendo comparativos Brasil, África, enfim, vários lugares que talvez poderiam ser pessoas a serem consultadas pela Secretaria de Estado e pelos municípios, para a gente entender um pouquinho melhor. Se a gente consegue, por exemplo, controlar de forma mais segura ratos, a gente já consegue eliminar leptospirose durante uma enchente. Se a gente consegue monitorar aqueles animais que estão ali em leitos de rio, bactérias, a gente consegue já prevenir, essa bactéria pode sair daqui e chegar ali e vai causar problemas. E já está prevenindo o sistema de saúde para receber esses pacientes, porque, às vezes, a pessoa vai morrer e a gente só vai descobrir que aquela dor de barriga, na verdade, não era causada por um rotavírus qualquer. Tinha alguma outra coisa e precisava de um outro medicamento e a gente não conseguiu observar. Então, eu tenho um pouquinho essa visão meio futurista em relação a algumas coisas, porque a região é propícia, a gente precisa se prevenir de todas as formas. Não dá para conter uma enchente, mas a gente consegue melhorar a qualidade ambiental, né, da água e dos vetores que estão nesse local. Essa microbiota é importante ser conhecida mesmo, realmente é um ponto que a gente discute pouco, a gente acaba cuidando só da urgência quando ela já está acontecendo e acaba negligenciando essa parte. Mas é importante saber que a Casa de Saúde de São José é capaz de ampliar a oferta de serviço se necessário de maneira rápida. Para a gente poder... antes de conferir a palavra ao Grola, que já pediu, eu vou pedir para os nossos representantes do Bombeiro darem uma palavra em relação ao panorama geral, tá certo? Hoje, uma atualizada em relação ao que a gente tem hoje de necessidade e o que a gente também pode ajudar do ponto de vista da Comissão de Saúde na Assembleia. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Queria saudar aqui o deputado Bruno, o senhor Márcio, o superintendente, os demais participantes aqui desta reunião, nosso comandante aqui do 3º Batalhão de Bombeiros, Tenente Coronel Stein, o Silva Ribeiro, que está nos acompanhando também nessa reunião. Nós estamos ali em Mimoso, mais especificamente, embora nós tenhamos militares em todos os municípios que ainda estão nessa fase de resposta, Apiacá, Bom Jesus do Norte, mas nós realmente estivemos em todos os demais municípios nesse período. E agora, recentemente, nós estamos nesses 3 municípios que ainda requerem, de nossa parte, alguma ação voltada para a questão de emergência. E ali, mais especificamente em Mimoso, o nosso comandante-geral, o Coronel Cerqueira, ele foi designado pelo governador para ficar ali permanentemente. Então, ele está ali desde a terça-feira da semana passada, gerenciando pessoalmente todas as ações de resposta
voltada não só para a emergência, mas também para a questão da limpeza das vias urbanas, providências no que diz respeito a ações humanitárias. E agora, hoje, na verdade, ontem, nós entramos nessa fase de resposta para as questões voltadas para a saúde. Então, foi implantado lá um centro de operações de emergência da saúde. E aí eu tenho aqui um breve registro daquilo que eles já deliberaram a respeito das ações que eles estão para implantar. Né? Se o senhor me permite, eu faço aqui a leitura, né, porque é bastante informação. Então, a equipe, né, da prefeitura, eles implantaram esse centro de operações de emergência da saúde, e aí eles estão articulando ações de prevenção, em função das possíveis doenças que estão para surgir a partir de agora. Até agora não teve, né, nenhum relato, né, de doenças em decorrência da chuva, mas a partir de agora é o momento em que essas situações podem acontecer. Antes disso, acho importante registrar também que até ontem nós tivemos no município as ações realizadas pelo GRADE. Acredito que os senhores devem conhecer, é um grupo de resposta a animais em desastres. Eles vacinaram centenas de animais. Eu acredito que seja um trabalho muito importante, porque esses animais podem ser vetores, né, de doenças para os seres humanos. Então, eles estando ali protegidos, né, com as vacinas próprias, né, desse público, a gente acredita que isso minimize os riscos de eles transmitirem, né, doenças para os seres humanos. Eles foram alimentados, eles foram tratados em função de algum problema físico que pudessem ter, e ontem elas entenderam que o trabalho delas já tinha se esgotado e elas foram para os seus respectivos estados. Nós tínhamos lá duas médicas veterinárias, uma de São Paulo e uma de Santa Catarina, além de uma bombeiro nosso, a sargento Rafaela, que também integra esse GRADE. O GRADE ele é formado por pessoas voluntárias, não precisa de ser médico veterinário, pode ser qualquer especialidade, mas que tem afinidade com essa atividade, né, de socorro aos animais nesse período de desastre. Então, ontem eles entenderam que já tinham cumprido a missão, né, e desmobilizaram. E aí, no que diz respeito, então, ao Centro de Operações de Emergência da Saúde, eles separaram aqui 3 frentes principais de trabalho, né, uma voltada para a questão da água, outra endemias e outra epidemiologia. No que diz respeito à água, né, monitoramento da qualidade da água, avaliação dos impactos na saúde nos distritos, distribuição de materiais informativos nas redes sociais e relatório dos danos da saúde, né, em função de alguma questão de contaminação através da água. No que diz respeito a endemias, organização de infraestrutura e distribuição de hipoclorito. No que diz respeito à epidemiologia, planejamento de reuniões para alinhamento junto à CESA, objetivando construção dos fluxogramas para atendimento de pacientes com doenças relacionadas a enchentes, logística e remoção de pacientes para os hospitais referências, coleta autônoma, feita por profissionais, e logística de entrega dos materiais em Vitória, tendo em vista que é bem provável que eles não tenham capacidade de, nesse momento, fazer a análise desses materiais, né, coletados. Então, basicamente, o que eles têm de ação prevista são essas, deputado. O fato de nós termos ali em Mimoso um posto avançado de bombeiros, né, a gente tem relato, né, da população lá, que realmente foi algo de extrema importância, porque a gente pôde dar o primeiro atendimento e pessoas que já estavam ali com as suas casas ocupadas puderam ser salvas, né, pelas equipes de bombeiro. Eles, inclusive, coordenaram outros voluntários que também tinham embarcações, né, e essa ação coordenada pôde ali salvar muitas vidas, né, porque a água subiu muito rápido. Em poucas horas, em 3, 4 horas, a água subiu 5, 6, 7 metros.
Então, muitas pessoas foram salvas e, ainda assim, né, tivemos ali 18 óbitos, né, em função da impossibilidade de muitas saírem, né, de suas residências. Então, obrigado aí pelo registro e a gente agradece aí a oportunidade. Realmente o Mosca falou uma coisa que é muito certa, assim, eu que cheguei a Mimoso na madrugada de sexta para sábado, no dia do ocorrido, por volta de 3h45 da manhã, e já estava tudo cheio, inclusive ali o posto do bombeiro estava quase alagado também, né? Estava quase, foi perto, né? Mas foi uma tragédia nunca vista antes na história desse estado. Pois é. E, sem sombra de dúvida, se o comando do bombeiro não tivesse assumido o curso da operação em Mimoso, geral, né, ou Cerqueira, quando assumiu, mudou as águas, né? Então, nós tivemos realmente ali alguém que pegou a rédea da operação e conseguiu organizar, do ponto de vista logístico, todo o resgate. Até então, muita coisa estava precisando entrar na linha, né? O Cerqueira chegou e conseguiu mostrar o norte e, sem dúvida, vocês foram fundamentais. Então, muito obrigado a todos os bombeiros que participaram das ações, não só em Mimoso, mas nos 13 municípios, ao longo de todas as tragédias que nós observamos. Sim. Orley. Estava lá presente, e está participando juntamente dessas ações, e a nossa permanência ali não tem prazo para se encerrar. A priori, até o dia 14, o governador quer que as rodovias estejam minimamente em condições de trabalhar à normalidade, né, mas as demais ações elas continuarão ainda sem tempo previsto para se encerrar. Perfeito. Acho que a qualidade da água preocupa muito, que o SAAI de Mimoso perdeu também muita coisa. O chefe do SAAI me passou que ele não tem nem sequer um carro para poder fazer as ações necessárias do SAAI, e eu já retratei isso ao governo do estado, tá certo? Já fiz uma reunião, inclusive, com o Júnior da Casa Civil, passando essa situação para ele essa semana, e nós precisamos realmente ajudar, porque só escrever que vai monitorar a qualidade da água não quer dizer que vai monitorar de fato, né? Então, a gente tem que cobrar que essa monitorização da água ela aconteça e a qualidade de entrega da água, de fato, chegue até o usuário. Mas vocês estão de parabéns. Vou passar aqui, você já falou, Mosco? Vamos passar aqui para Vargem Alta. Quem que é o representante de Vargem Alta? Na sequência, o nosso amigo... você já falou, né? Você tem mais alguma questão a falar? É que a sede do CAPES de Vargem Alta não é própria. Essa está sendo uma luta nossa para que a gente possa, nesse momento agora, porque nós já temos terreno, já temos tudo, de construir a sede do CAPES, que é num lugar seguro, porque é a segunda enchente, porque passa esse prédio alugado. Nós estamos precisando de um prédio novo para... Já fizemos contato com o governo do Estado, com a superintendência, com o secretário de Estado, solicitando, né? O projeto já está no Estado, então a gente está precisando do CAPES 1, uma sede nova. É só um encaminhamento também que a gente vai precisar do posicionamento, né, e da Assembleia. A atenção primária hoje no Brasil, ela tem como regras de financiamento, uma das regras de financiamento, o alcance de alguns indicadores. Então, seria interessante que a Assembleia, né, Legislativa e a Comissão da Saúde já se manifestasse
em relação a essa questão dos indicadores para os municípios atingidos, porque a gente não tem condição agora, não que eles não sejam importantes, as ações que os indicadores tratam não sejam importantes, mas a gente está vivendo um momento de excepcionalidade, e como momento de excepcionalidade merece uma atenção excepcional. Então, por que eu estou falando isso? O quesito imunização, por exemplo. A imunização ela é uma ação necessária, mas ela não é uma ação tida imediata para o momento de catástrofe nos municípios atingidos, por exemplo. Então, não dá para lá na frente o município ser punido pelo Ministério da Saúde, ter o seu recurso da atenção primária diminuído, ainda mais agora, quando a gente mais precisa de recurso, porque eventualmente não conseguiu atingir a meta de 80, ou de 70, ou a meta pactuada para o alcance dos indicadores, assim como os outros também. Os indicadores de preventivos, indicadores, outros que, principalmente nesses municípios, isso aí vai ficar comprometido durante um tempo. Então, que vocês também nos ajudassem, se manifestando, enquanto ente gestor político da política de saúde, junto ao Ministério da Saúde, que abrisse esse perfil de excepcionalidade na análise do indicador dos indicadores do Previne Brasil para os 13 municípios atingidos aí por essa catástrofe. Boa tarde, eu sou o vereador de Cachoeiro de Itapemirim, meu nome é Paulo Grola, sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Cachoeiro, e nós, ali em Soturno, nós também fizemos umas ações e mandamos muita mercadoria lá para Mimoso. E a gente, na Câmara também, teve uma reunião com o prefeito mandou vários carros para lá para ajudar, entendeu? E nós tivemos tudo fazendo para lá. Eu não consegui chegar lá, porque nós entregamos uma mercadoria aqui na igreja da BNH. Tinha muita mercadoria lá, então nós entregamos lá, porque a estrada não estava dando para passar para lá. E ali em Soturno, eu vou falar para o senhor que só estragou uma casa. E o senhor sabe por que estragou a casa? Porque os fazendeiros lá de cima da estrada de Vargem Alta taparam os bueiros e a água desceu de asfalto abaixo, aí foi na casa da mulher lá e estragou a casa, realmente estragou a casa. Mas aí apareceu lá, eu fui lá conversar com ele, um empresário lá, e falou que vai fazer a casa da mulher. Estragou todinha a casa. Aí ele falou que vai estragar. Agora a gente precisa depois dos móveis dela, porque acabou tudo, já tinha pouco, né? Porque é uma mulher Soturno ali, na Estrada Nova ali. A gente vai precisar depois, mas a gente já tem uma linha direta com o nosso secretário ali, ó. A gente já vai combinar com ele lá, e nós já vamos dar um jeito aí de conseguir os móveis para aquela família lá, porque é uma família que está muito carente, entendeu? E a gente está precisando disso daí. Aqui em Cachoeiro a gente está trabalhando lá na Câmara. Se alguém de vocês aí precisarem da gente, nós estamos lá na Câmara para atender o povo todinho, o pessoal que precisa lá das enchentes que aconteceu. Lá em Vargem Alta também, deu uns problemas muito sérios, mas deu para aguentar. O pessoal lá deu para resolver os problemas, não é? Mas precisa o que ela falou ali mesmo, lá precisa disso daí. E a gente está aí para ajudar a resolver os problemas, tentar resolver os problemas de Cachoeiro. Bom, Cachoeiro, acho que Pacotuba e Coutinho foram os dois distritos que foram, né, localidades que foram afetadas, mas eu tive lá 2 vezes, Grola, e me parece que está sob controle, né? Já conseguiram limpar, já não tem mais ninguém na Igreja Católica, que é onde estavam os desalojados no primeiro dia. Acho que está sob controle. A Prefeitura conseguiu distribuir toda a ajuda, né, toda ajuda humanitária. E acho que ali o problema que você precisa trabalhar na Câmara de Vereadores, Grola, é o que eu falo em Mimoso.
A gente está aqui falando de contenção de tragédia. O certo é a gente prevenir a tragédia, né? Mimoso, ano passado, Mosca, nós tivemos a maior enchente da história de Mimoso. Esse ano nós tivemos de novo a maior enchente da história de Mimoso. Precisa ser um gênio para entender que nós vamos ter de novo a maior enchente da história de Mimoso daqui a algum tempo? Então, nós temos duas opções: ou a gente se mobiliza, entende o problema e previne, ou a gente vai ter que passar por isso periodicamente e chamar os nossos bombeiros, e daqui a pouco botar mais bombeiro, porque daqui a pouco nós vamos ter que morar dentro de bote. Tá certo? Então, isso é um fato. Coutinho para Cotuba alaga tem quanto tempo, Grola? Né? Então, precisa ser gênio para saber que aquelas pessoas que estão em área de muito alto risco vão perder novamente os seus itens pessoais e, quiçá, até vidas. Então, não precisa ser de novo um gênio para saber que onde sempre ocorreu um problema vai continuar ocorrendo até que eu entenda que eu preciso tomar decisão de interferir diretamente na causa do problema. Bom, deixa eu ver aqui. Então, Vargem Alta, Cachoeiro. Mimoso, eu acho que está off aqui, né? Tivemos um problema na comunicação. Atílio Viváqua, quem está aqui de Atílio? Ótimo. Isso é a superintendência? Então, a superintendência vai realizar amanhã, Grola, um abraço, um treinamento para médicos e enfermeiros sobre o manejo da leptospirose. É isso. Patrícia Viviane. Tá, amanhã às 14 horas, então, treinamento para a equipe de assistência de Mimoso em relação à leptospirose com a Patrícia Viviane e a equipe da Superintendente de Saúde. É isso? Aham. Ok. Rio Novo do Sul está aqui? Rio Novo do Sul? Rio Novo não tem mais nada a ponderar. Bom Jesus e Mimoso acho que tiveram um problema. Aham. Tá. Ok. Os relatórios. Então, Bom Jesus vai encaminhar os relatórios como nós despachamos. Márcio, para fazer o fechamento, alguém quer fazer algum comentário a mais? Márcio Cleito. Bom, eu queria... Esse aqui é um relatório... Agradecer a todos. Queria dizer, doutor Bruno, e aqui o Márcio, a Edna, o Mosca, que são secretários municipais, o que os colegas secretários dos 26 municípios se mobilizou nesses dias, era uma coisa, né, Márcio, que a gente, eu me emociono quando eu lembro do dia de todos os colegas mandando mensagem, deslocando para Mimoso, deslocando para Piacá, deslocando para Bom Jesus, até quem às vezes não tinha muita coisa, o que tinha, ele dividia. Tivemos municípios aqui, todos eles, todos os 26, só mesmo aquele que perdeu tudo, que não teve como ajudar, mas sempre se colocando à disposição, sempre ali em comunicação. Agradecer em nome desses 3 secretários que estão aqui, os 26 secretários, que eles se mobilizaram de tal forma de, né, ali no junto, dia e noite, ao Corpo de Bombeiro, não tem nem palavras para acreditar. Doutor Bruno é da terra dele, viu na pele. Quando a gente chegou em Mimoso, a vontade que tinha era de se desmontar e gritar e chorar o tempo todo, porque a gente ficava sem ação. Quando eu cheguei lá no
Escola Monsenhor, aqueles corpos na igreja, as pessoas vindo até a mim pedindo ajuda para tentar liberar os corpos, para tentar. Eu, o Coronel Cerqueira, liguei para ele, conversei com ele, onde é que ele mandou os carros do ML liberar os corpos lá mesmo em Mimoso. É uma situação que só viu, e a gente não tem palavra para descrever. E só a solidariedade, a parceria dos municípios, da Assembleia, deputado, muito obrigado por tudo. Eu não poderia deixar de agradecer a minha equipe da superintendência, que a todo minuto, toda vez que a gente pedia, estavam prontos para ir a qualquer município, e como temos ações e um planejamento para os 13 municípios futuros, que é uma equipe fantástica, é uma equipe de funcionários, a maioria deles são efetivos, mas que estão aí dia e noite para atender e para servir, e em especial esses 13 municípios. No mais, doutor, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Fico muito feliz de ter um deputado como o senhor, presidente da Comissão de Saúde, que tem esse olhar preocupante, não só por questões agora da crise, que o senhor sempre teve, sempre nos questionando, sempre nos ajudando e sempre pedindo que a gente tenha esse olhar diferenciado para poder proporcionar uma saúde melhor para a nossa região. Obrigado, doutor. Bom, pessoal, muito bem. Eu faço minhas as suas palavras, Márcio. Eu acho que os municípios deram show de solidariedade, não só os municípios, mas todo o povo capixaba. Inclusive, vamos dizer, o povo brasileiro, porque nós recebemos ajuda humanitária de São Paulo, de outros estados, Santa Catarina. Então, o Brasil olhou para o Espírito Santo, o Brasil olhou para as nossas cidades, e a reconstrução, não tem a menor dúvida de que ela vai acontecer. O meu trabalho, ele não começou hoje, ele é de toda uma vida, uma história aqui no sul do estado. Eu que cresci em Mimoso do Sul, nasci em Cachoeiro, mas a primeira fralda já foi trocada na roça lá em Mimoso. A minha família também perdeu muita coisa. Os meus amigos, eu perdi gente que morreu na enchente. É terrível, Márcio, você recebeu uma ligação 3h30 da manhã com uma pessoa gritando do outro lado da linha, falando que está morrendo afogada. E você não pode fazer nada, porque tem um mar de água na sua frente. Eu passei por isso. A primeira pessoa que ligou para o governador do estado, antes das 4 da manhã, fui eu. Acordei o governador, acordei o coronel do bombeiro, e 6 e pouco eles já estavam lá no bombeiro, montando o grupo de trabalho para conter a crise. Então, é diferente falar do que não se vive e falar daquilo que você está vivendo junto com as pessoas. E eu vivi toda essa crise junto com as pessoas e estou dando o melhor de mim para a gente poder sair dessa crise junto, independente de qualquer escolha partidária, política. A política, ela serve para isso, para construir, ela não deveria ser utilizada para destruir. Então, aqui, o meu objetivo não é pedir voto para ninguém, eu não estou em campanha, não tem nada disso, eu só quero ajudar, eu quero ser um instrumento, que é para isso que o povo me elegeu. Tá certo? Eu quero parabenizar a todos vocês, dizer que o meu gabinete, a Comissão de Saúde, eles vão sempre estar de portas abertas para as demandas que vocês tiverem. Como eu sempre falo, a gente faz política, não faz milagre, mas a gente trabalha muito para poder entregar para as pessoas aquilo que é de fato direito, que são os serviços de saúde de qualidade. Queria te agradecer, Márcio, por sempre ter mantido a porta aberta aqui, a toda a sua equipe, aos bombeiros eu não tenho nem palavras, vocês realmente mudaram o circuito das águas, o Cerqueira, vou ter a oportunidade de agradecê-lo pessoalmente, por toda a atenção e destreza com o comando da operação. Queria agradecer a todos vocês, só vou repontuar aqui o que nós estamos despachando, a lista dos materiais e medicamentos dos municípios que há carência, para vocês encaminharem isso para a superintendência e para a Comissão de Saúde. A Leila vai passar depois o contato para todos vocês. A solicitação, inclusive, a informação de perdas com carros e reconstrução de UBS, SAAI e também CAPS, que a gente identificou aqui que foram 2, pelo menos, perdidos. Tá certo? Contato atualizado com os prestadores, acho que a FEOFIS tem que ser envolvida nisso, principalmente os 3 hospitais aqui de Cachoeiro, que têm contratos em relação ao absenteísmo, ao excesso de absenteísmo por causa dessas perdas, Márcio. A gente precisa discutir essa suspensão de glosas, para a gente não causar um problema também para a rede. A transferência, a solicitação de transferência da unidade do CAPS,
que aí eu faço até uma ponderação aqui, que já que ele é alugado, vamos conversar com o nosso prefeito Eliezer para poder, se for refazer o aluguel, que já refaça numa área, né, fora de alagamento. E daí a gente consegue, em tempo hábil, trabalhar recursos para poder fazer essa reconstrução. A flexibilidade de cobrança dos indicadores, muito bem levantados pelo Márcio, tá certo? Junto ao Ministério da Saúde. Então, direcionar isso aqui junto, eu acho que COSEMES, AMUNES, ALIS e Superintendência de Saúde, representando a Secretaria de Saúde, tem que agir junto nisso aqui, porque penalizar município que não tem condição de oferecer indicador, não tem condição mesmo, né? Se não tem nem unidade básica de saúde, vai fazer indicador de que jeito? Né? Então, nós temos que estar ao lado dos municípios nessa demanda, tá certo? Confere, é isso, gente? Todos de acordo? Ok. Então, eu agradeço novamente a todos vocês, agradeço ao meu gabinete, a Comissão de Saúde, a presidência da ARES, diretoria das comissões permanentes, servidores da Engenharia e Tecnologia, repórteres da TV ARES, que saíram de Vitória para vir aqui acompanhar os nossos trabalhos. Agradeço novamente a todos os servidores do nosso Corpo de Bombeiros, a taquigrafia, procuradores, consultor temático, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária, no plenário Rui Barbosa, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma ótima tarde.